Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Quem não nos conhece, eu sou a Alegria de Jesus, Saraiva Semente, casado com Leonor Raquel Chinyama Semente, e quero agradecer a você que nos tem acompanhado através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, principalmente a partir do nosso canal no YouTube. A você que está nos assistir aí em casa, a estas horas, a partir de Angola, a partir das outras províncias, a você que tem nos acompanhado já a partir de fora, falando em fora do país, quero mandar o meu abraço ao meu amigo Josadak Matusala. Pastor, Deus abençoe, tenho acompanhado o teu trabalho e Deus tem nos abençoado muito, que Deus rico e poderosamente lhe possa abençoar. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero partilhar com os irmãos uma palavra neste momento em que todos nós estamos em confinamento, estamos em quarentena em nossas casas através da Covid-19, mas eu gostaria de ficar assim. Eu gostaria de conversar contigo e pensar contigo algo que eu já tenho pensado, mas nada melhor do que pensarmos juntos. Então, para o dia de hoje, eu trouxe como reflexão o texto de Marcos, capítulo número 3, versículo de número 13, 14 e o versículo 15. Por causa do tempo eu não vou poder fazer leitura, mas você pode ler aí em casa esse texto e nos acompanhar dentro do nosso raciocínio. Queridos irmãos, eu quero partilhar convosco no seguinte tema: os 4 chamados de Deus para a nossa vida. 4 chamados de Deus para a nossa vida. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte e depois de ter subido ao monte, ele chama os seus discípulos. Mas hoje eu quero te dizer que Deus não está chamando os seus discípulos apenas. Não, Deus não está chamando apenas os seus discípulos. Deus hoje está chamando a ti, está chamando a mim. Deus está chamando a nós, queridos e amados irmãos. Então, pregador, então Deus não chama apenas os seus discípulos. Sim, querido, Deus não chama apenas os seus discípulos. Deus chama homens como nós. Deus chama a cada um de nós. Deus chama a todos nós para realizarmos a sua extraordinária obra. Queridos irmãos, nota que neste texto que eu referi, é importante dizer que aí tem 4 paras e 4 vezes a palavra para se repete no texto. Isso nos dá a ideia do porquê Deus nos chama, do porquê Deus chama homem como nós, porquê que Deus chama a cada um de nós e o porquê que Deus chama a todos nós. Queridos irmãos, notam que o primeiro para, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos para si. Sim, porque este é o chamado para pertencer a Jesus. Este é o chamado de você ser de Jesus, porque Deus quer que você seja dele. Então Jesus chamou os discípulos para si. É o chamado de pertencer a ele. Deus quer que você pertença a ele. Deus quer que você seja dele. Então quero dizer para você com toda a sinceridade que você não pertence a essa prostituição que você está a viver. Você não pertence a essa feitiçaria que você está a viver. Você não pertence a esta masturbação que você está a viver. Você não pertence a esse pecado que você vive. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Deus te chamou para pertencer a Ele, exclusivamente a Ele. Você não pertence a Baal. Você não pertence a Maomé. Você não pertence a Astarote. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus Altíssimo. Então, venha se reencontrar e aceite Jesus como Senhor e Salvador e viva de acordo com a sua palavra. Entenda que Deus está te chamando para pertencer a Ele. Você precisa de Jesus. Amém? Nota que depois de Jesus chamar os discípulos para si, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Sim, porque este é o chamado da comunhão. Deus não quer simplesmente que você pertença a Ele. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Porque há quem se intitula como filho de Deus, mas não tem comunhão com Deus. Não consegue ficar 30 minutos sem entrar no Facebook, mas se for para orar, não consegue orar 30 minutos. Ele fica 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas no Facebook, mas não tem nem sequer 1 hora para falar com Deus. Não tem comunhão com Deus, mas ele bate no peito e intitula-se como filho de Deus. Que tipo de filho és tu? Que tipo de filho não conversa com o pai? Que tipo de filho vive na casa do pai e não tem comunhão com o pai? Querido, você precisa entender muito bem acerca do teu conceito sobre filho. Filho tem que ter parte com o pai. Filho tem que ter comunhão com o pai. Filho que é filho
filho tem que ter intimidade com o pai. Então filho não pode ser apenas filho. Filho tem que ser filho e ter comunhão com quem o gerou. Deus te gerou e você precisa ter comunhão com Ele. Ele te chama para isso, te chama para pertencer a Ele e te chama para estar com Ele. E Ele não quer que você esteja com Ele apenas em alguns momentos, como fez Judas, que depois de lhe trair, ele próprio se apartou dos discípulos. Não, Deus quer que você esteja com Ele dia após dia, hora após hora, em cada momento da tua vida. Deus quer que você faça parte da vida dele, esteja com Deus. Tenha comunhão com Deus, viva de acordo com a sua palavra. Queridos irmãos, a Bíblia diz que depois de Jesus chamar os discípulos para estar com Ele, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos para pregar. Este é o chamado do fazer. Deus chamou os discípulos para fazer alguma coisa na sua obra. Sim, porque quem é dele está com Ele. Quem está com Ele faz alguma coisa por Ele. Então Deus está nos chamando para fazer alguma coisa na obra dele, para lhe obedecer, para obedecer a voz dele, para obedecer o líder dele. Ide e pregai. Deus chamou os discípulos para pregar. Então Deus está te chamando neste momento para pregar o Evangelho. Você que em qualquer momento deixou de pregar, você que já pregava por causa das situações da vida, por causa dos espinhos da vida, por causa das fofocas, das murmurações, das pedras, ei, você deixou de pregar. Entenda, volte para Jesus. Deus nesse momento está te chamando para voltar a ser dele, para voltar a pertencer nele, está te chamando para estar sempre com ele. E Deus está te chamando para voltar a fazer o que você fazia, voltar a orar como antes, voltar a pregar como antes, voltar a meditar como antes, voltar a estudar a Bíblia como antes. Deus te chama para este desafio neste momento. Atenda a este chamado, queridos irmãos. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o quarto chamado, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos para receberem poder. Sim, nota que primeiro Jesus chama os discípulos para ser, depois Jesus chama os discípulos para estar, depois Jesus chama os discípulos para fazer, e agora Jesus vai chamar os discípulos para receber. Sim, porque quem vai estar, quem estiver vai fazer, e quem fazer um dia vai ter a coroa da justiça, um dia vai ter a oportunidade de receber o que lhe pertence, vai ter a oportunidade de receber poder. E nota que não é qualquer poder, é o poder de expulsar demônios, é o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a obra do inimigo não vos fará dano algum. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra vós não há de prosperar, mas isso só vai acontecer se você atender o chamado de ser dele, atender o chamado de estar com ele, atender o chamado de fazer por ele e atender o chamado de receber o que somente vem dele. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, nota que esta questão de receber é a última coisa, é o último chamado que Deus coloca na Bíblia Sagrada. Deus chama os discípulos para receber poder, mas por último lugar, sabe por quê? Porque receber é consequência de quem é, de quem está e de quem faz. Quem é de Jesus, quem faz, quem está com Jesus e quem faz por Jesus, um dia vai ter a graça de receber da parte de Deus algo extraordinário e poderoso. Então seja de Jesus, pertence a Jesus, esteja com Jesus, faça o que Jesus lhe ordena a fazer, e um dia você terá a oportunidade de receber da parte de Deus o que você nunca recebeu de nenhum homem, o que a faculdade nenhuma pode dar, o que diploma nenhum pode dar, o que conhecimento humano nenhum pode dar, o que Freud não pode dar, o que Aristóteles não pode dar. Isso você receberá da mão de Deus e da mão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por essa razão é que eu não respondo a provocações nenhuma, queridos irmãos, porque eu já sou dele. Eu não respondo ao pecado, porque eu sou dele. Nasci de novo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não tenho medo dos ventos, não tenho medo das tempestades, porque eu estou com Ele e Ele está comigo nesse barco. Ainda que o barco se torne agitado, eu não tenho medo, porque eu sei que eu estou com Ele. Eu não apenas sou dele, eu também estou com Ele. Por isso é que eu creio que muita gente ainda vai se arrepender, muitos pecadores ainda vão abandonar o pecado. Sabe por quê? Porque eu estou a fazer alguma coisa por Ele, eu estou a fazer alguma coisa para a obra dele, eu estou a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que
Paulo disse: meu evangelho não consiste apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e autoridade. E este é um evangelho que cura, este é um evangelho que salva. Não existe nenhum outro evangelho para além desse que Jesus prega, porque só há evangelho em nome de Jesus. Sem Jesus nada podemos fazer. Ele próprio disse: vós sem mim nada podeis fazer. Por isso é que nós não temos que temer. Por isso nesta manhã eu quero te convidar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero te convidar a voltar a ser de Jesus. Eu quero te convidar a pertencer a Jesus. Eu quero te convidar a ter comunhão com Ele. Eu quero te convidar a estar com Ele. Eu quero te convidar também a fazer o que Ele te orienta, a fazer o que Ele manda, a voltar a pregar, a voltar a orar, a voltar a meditar na palavra de Deus como nunca. Eu quero te convidar principalmente também a receber o que você nunca recebeu da parte de Deus. Venha receber esse poder. Venha receber essa graça, venha receber essa autoridade. Aí mesmo, a partir de casa, onde você está me assistir, eu profetizo em nome de Jesus: receba essa graça da parte de Deus, receba essa unção da parte de Deus, receba a glória de Deus, receba Cristo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, você que está me assistindo aí, volte a pregar como pregavas, volte a estar com Deus, volte a fazer o que Deus te orientava a fazer, volte a viver uma vida digna, pura, santa, uma vida fiel. Volte a Deus, volte para Cristo Jesus, volte para o Senhor, o nosso eterno Criador. Ele próprio disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha para Jesus, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. A partir de casa, você que está aí a estas horas mesmo e está a ouvir esta mensagem, dobre o seu joelho, fale com Deus, diga: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu não tenho dado ouvido, eu não sou teu. Há muito tempo atrás me desviei, deixei de ser teu. Deixei de estar contigo no quarto da oração, no quarto da comunhão, no quarto da intimidade. Deixei de dobrar os meus joelhos, Senhor. Diga: Senhor, deixei de fazer o que você me orienta. Deixei de pregar para aqueles que precisam. Deixei de pregar para os pecadores. Diga: Senhor, eu deixei de receber o poder que só o Senhor dá, mas agora estou voltando à essência da adoração. Eu estou voltando para a verdadeira comunhão. Eu estou voltando a esse desafio. Eu estou voltando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E eu profetizo em nome de Jesus a graça de Deus na tua vida. Que Deus lhe possa rica e poderosamente abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba da parte de Deus essa graça. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.